Notícias absolutamente alvissareiras lá dos Estados Unidos, segundo o que decidiu a corte, o processo de Felipe Martins seguirá em frente. Eu vou trazer alguns detalhes para vocês nesse vídeo. Também vou falar sobre a cassação de Glauber Braga, o cancelamento dos shows no Sul da banda Ira, que outro dia mandou tudo quanto é bolsonarista desaparecer dos shows deles e não voltar nunca mais. Valeu, Ira. Vou ler o pronunciamento da banda para vocês. Vou falar do avanço das assinaturas, né? O recolhimento de assinaturas para o PL da anistia. A coisa está avançando, mas isso deveria estar sendo julgado a matéria hoje. Mas, enfim, é o que temos para hoje na fila do pão. Mas, acima de qualquer coisa, eu quero abordar o perigo, a armadilha da PEC da Segurança Pública, que Lewandowski apareceu em tudo quanto é buraco ontem de mídia, ovacionando essa PEC. E, pasmem, tem senador defendendo isso com unhas e dentes. Então, se você quer ficar por dentro disso tudo, deixe seu like logo agora no início do vídeo, que ajuda pra caramba o canal. Se você puder, compartilha nos seus grupos de Telegram, Zap e redes sociais, porque isso ajuda a nossa base a chegar mais longe. Novo por aqui? Tropeçou por acaso? Se inscreva no canal, ative o sininho, dê uma chance pra gente. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Vamos começar com a banda Ira, que todo mundo lembra quando ele deu um chilique e disse não voltem mais, não apareçam mais. Ele gritou do palco, sem anistia. E ontem, no finalzinho da tarde, início da noite, nós tivemos este maravilhoso aviso de parte da banda, que disse: informamos que devido aos últimos acontecimentos envolvendo a banda Ira, não temos outra alternativa a não ser os cancelamentos dos shows nas cidades de Jaraguá do Sul, Blumenau, Caxias do Sul e Pelotas. Recebemos inúmeros pedidos de cancelamentos, ingressos adquiridos, desistências de patrocinadores e o risco, claro, de não progressão das vendas até a data dos shows. Lamentamos o ocorrido. Somos uma produtora com mais de 30 anos de mercado e nosso principal patrimônio é o público, e este deve ser muito bem tratado por nós, produtores, e pelos artistas, que deveriam subir ao palco apenas para apresentar suas músicas e talentos. A quem adquirir os ingressos antecipadamente, os valores serão automaticamente restituídos conforme as formas de pagamentos realizadas diretamente pelo sistema de ingressos no prazo de até 30 dias. Uma pausa para este momento. Aplausos para você que é bolsonarista e tomou vergonha na cara. Infelizmente, esse pessoal não sabe que agora existe rede social e que a gente se comunica e que ninguém mais cai naquela balela de que, temos que socializar o Brasil para a justiça de todos. Eu acho que o papudo tomou e eu fiquei feliz. Deixa seu comentário aí para mim. Uma outra notícia maravilhosa é a que vem dos Estados Unidos, dizendo que a corte lá decidiu que o processo do Felipe Martins vai avançar, tá? E o Cláudio Dantas comentou: então a justiça americana entendeu que há indícios de que o registro migratório de Felipe foi forjado? Sim, há muitos indícios. E claro que o doutor André Marsiglia comentou a esse respeito, é um especialista que eu gosto muito de trazer aqui sempre, que disse, ou seja, hoje ficou definido, ontem, tá? Que a Justiça dos Estados Unidos vai examinar o caso de Felipe Martins contra o Departamento de Segurança Interna e a Agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos. A ação apura quem foi o responsável por documento potencialmente falso que serviu para embasar a decisão do STF de manter Felipe preso ano passado. Aguardemos o desenrolar desse grande caso. Só parece que o porta-aviões está chegando lá no Lago de Paranaguá. Outra notícia que a gente pode jubilar assim, agradecer a Deus, é que o Conselho de Ética, por 13-5, cassou o mandato do Glauber Braga por ele ter chutado e agredido fisicamente um ativista do MBL. Gosto do MBL, não suporto todo mundo que segue aqui, sabe. Mas agressão é agressão, meu amigo. PT, saudações, tá bom? Claro que cabe recurso, porém, 13-5, tá cassado. Vamos ver o que a Câmara, prepara pra gente, se vai ter volta ou não dessa decisão. E aí a gente chega lá no PL da anistia, porque Glauber Braga é um dos tantos da esquerda que gritam sem anistia. Então o PL da anistia, até ontem à noite, estava assim, nós conseguimos chegar até 235 assinaturas às 18h28 da noite, mas fechamos com 239 assinaturas, pelo menos até o horário que eu gravei esse vídeo para vocês, tá? 239 assinaturas, faltam apenas 18. Eu acho que ainda é muita assinatura que falta para uma pauta que deveria estar sendo votada a matéria hoje. Eu tô irada com essa história. Por quê? Porque o senhor HM, Hugo Mota, trocou a urgência do PL da anistia pela urgência do debate e votação da PEC da Segurança Pública, que é isso que eu quero conversar com vocês hoje, porque é uma armadilha do tamanho do mundo. Segura aí. O delegado Palumbo já alertava a respeito da PEC da Segurança Pública de Lewandowski e do governo Lula no ano passado. Vou destacar aqui uma parte da fala dele.
É isso que ele quer, quando ele fala que vamos passar o controle para a Polícia Federal, nós temos que fortalecer as polícias estaduais. A realidade do Rio de Janeiro não é a mesma realidade de São Paulo, que não é a mesma realidade da Bahia, que não é a mesma realidade do Paraná, ou seja, de qualquer cidade. As polícias têm que ser mantidas pelos seus governadores e não pelo presidente da República, que pode ajudar, inclusive com o financiamento de recursos, mas não se intrometer. O governo federal sabe muito pouco da polícia do Rio de Janeiro, sabe muito pouco das realidades do Rio de Janeiro, ao passo que a polícia de São Paulo também não sabe da do Rio e do Rio não sabe da de São Paulo. É isso aí. Então, para vocês entenderem, o Cláudio Dantas também fez um alerta do seguinte, vocês vão entender onde eu quero chegar. Ele fala o seguinte, com a PEC, a formulação e execução da Política Nacional de Segurança também passam a ter coordenação federal, ou seja, tudo virá de Brasília. O texto mantém separados o Fundo Nacional de Segurança Pública e o Fundo Penitenciário, mas estabelece nova regra que proíbe contingenciamento e determina o repasse obrigatório e proporcional aos entes federativos conforme legislação federal. Governadores e parlamentares da oposição estão acusando a União de tentar centralizar o controle de segurança pública. Em resposta, o governo Lula afirma que as novas atribuições concedidas à União em relação à segurança pública não excluem as competências comum e concorrente dos demais entes federados. Excluem sim, mas aqui eu quero levantar uma lebre para vocês. Vocês acham que se a esquerda entendesse que eles correm o risco de Bolsonaro voltar ao poder em 2027, eleição em 2026, sendo, impostado em 2027, eles estariam lutando tanto para uma centralização tão poderosa de atribuições ao executivo? Pensa comigo, deixa aí nos comentários. Bem, o Coronel Meira já alertava isso, gente, em outubro de 2024, tá? Ele falou, uma proposta de emenda constitucional está sendo articulada pelo ministro Lewandowski, em parceria ao governo Lula, visando concentrar amplos poderes na Polícia Federal. Você já imaginou se é a Polícia Federal do ovo que tudo vê? O Brasil está todo lascado, né? E enfraquecer a autonomia das demais forças de segurança. E o Vox e Liberdade postou o seguinte, Lewandowski defende integração das polícias. Quando eu ouço essa palavra integração, a primeira coisa que vem na minha mente é China, União Soviética, Alemanha do moço do bigodinho, Venezuela, Cuba e outras cositas mais que me deixam simplesmente apavoradas. Mas pode calmar aí que eu tenho tanta coisa para falar sobre esse assunto com vocês que vocês vão ficar apavorados também. Lewandowski citou o seguinte, temos que atirar na mesma direção, fazer operações coordenadas e temos que ter um setor de inteligência. Você já imaginou um setor de inteligência na mão do executivo? Na mão do governo federal? Pensa de novo comigo, se a esquerda tivesse certeza que correria o menor risco de Bolsonaro ou alguém como Tarcísio voltar ao poder em 2027, eles estariam brigando tanto para essa centralização tão grande de poder, principalmente com algo tão poderoso e tão importante quanto as polícias? Pois é. Bem, vou soltar aqui um trechinho da fala do Lewandowski. A ideia nossa é termos um plano nacional que será discutido numa Comissão Nacional de Segurança Pública, onde os entes federados terão representação e também onde a sociedade civil terá representantes, não sairá do bolso do colete. Então a primeira ideia é essa. Então olha, vai ter uma comissão, os entes federados terão a sua representação, igualzinho Câmara e Senado, que somente Norte e Nordeste assumem como presidente das câmeras. E a sociedade civil também terá a sua representação através do quê? ONGs, que muitas vezes têm ligações, como vocês sabem quem, do crime, né? Então tá, quero só lembrar vocês que Lewandowski se sente muito à vontade em eventos do MST. É simplesmente o campesinato que foi utilizado como bucha de canhão na União Soviética na época do plano quinquenal de Stalin, que jogou toda a produção de alimentos no lixo, que trouxe o Holodomor, a fome na Ucrânia. Se você não sabe disso, meu amigo, é porque você ainda não entendeu nada. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. Deixa eu seguir aqui, que eu chego no Zucco, que está alertando há muito tempo também. E ontem ele fez o seguinte alerta. Aprovado meu requerimento para que o ministro Lewandowski venha à Câmara explicar sua fala de que a polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar. Vamos também questioná-lo sobre a PEC da segurança, que, da forma como está, é um retrocesso. Em vez de valorizar os profissionais de segurança, ele os engessa. Olha, Zucco, eu acho que você pecou na sua fala. O problema é muito mais fundo que isso, mas tudo bem, tá valendo o seu requerimento. E aí a gente chega na thread do Leonardo Dias, pega o café e fica confortável aí, se ajeita na poltrona, sabe aquela dorzinha na coluna? Consegue aí uma melhor posição, porque a gente vai trocar em miúdos com vocês. Isso é muito grave. Vamos lá. Leonardo diz o seguinte, vamos falar dessa tal PEC da segurança, ou melhor, desse verdadeiro trem-bala rumo à centralização absoluta. Vamos dissecar ponto por ponto essa proposta, exibindo as consequências e dando exemplos
bem reais. Antes de tudo, um aviso: federalismo significa dividir competências e respeitar a autonomia de cada ente federativo. Em outras palavras, estados e municípios têm direito e dever de legislar e gerir sua segurança de acordo com suas próprias realidades. E assim se garante eficiência, proximidade com a população, respostas rápidas aos problemas. Qualquer coisa diferente disso parece mais uma centralização de poder em Brasília, o que impede soluções locais. A PEC enfia a goela abaixo uma política nacional de segurança única e obrigatória. Isso é como tentar uniformizar o clima, ou seja, sol para o Brasil inteiro, neve para o Brasil inteiro, frio de 6 graus para o Brasil inteiro. Mas antes de seguir com a thread do Leonardo Coutinho, é importante que eu lembre a vocês o seguinte: o mote de propaganda dessa PEC da segurança, qual é? Porque precisa convencer corações e mentes da população que a PEC da segurança tem alguma efetividade para a população. E o que eles escolheram como mote de propaganda? Aumento de pena para roubo e receptação de mercadorias roubadas, inclusive roubo de celular. Que ainda há poucos dias atrás, pouquíssimo tempo atrás, o grande pudim de cachaça estava defendendo que coitado da vítima da sociedade. Dizendo que era só para tomar uma cervejinha, deixa o menino em paz, para com esse negócio de ficar prendendo o menino porque roubou um celularzinho para tomar uma cervejinha. Agora, sabe lá, porque cargas d'água, aliás, eu sei muito bem, ele resolveu mudar a narrativa e disse que não, a gente não vai permitir que esse país vire o país do roubo do celular. Pois é, esse é o mote. Quem, em sã consciência, pode ser contra uma propaganda dessa? Claro que eu quero uma pena maior para quem rouba celular, para quem compra celular roubado. O problema é que, para a gente conseguir esse aumento de pena para quem rouba celular e para quem faz receptação de mercadoria roubada, nós temos que aceitar a PEC da segurança inteira, entendeu? Então, é uma série de jabuticabas, tá bom? Então, vamos seguir aqui com a thread do Leonardo Coutinho. Então, ele fala: imagine Manaus com neve. Se nem o tempo a gente controla, porque a segurança pública que envolve cultura, geografia, economia local seria igual para todo mundo. Uma república de fato federativa pede soluções regionais e não um tamanho que sirva para todos, gente. Isso é uma proposta comunista. Conforme Alex Tocqueville escreveu em A Democracia na América, a força de uma federação está na participação próxima dos cidadãos e em suas regiões. Quando o poder central abocanha tudo, cria-se burocracia, lentidão e distanciamento e controle. Não é só teoria, é prática histórica. A PEC vai na contramão, ampliando o raio de alcance de Brasília, do Executivo, do Federal, tá? Pelo artigo 22, os incisos aqui mencionados, a União passa a definir a Polícia Federal, Viária Federal e Penal Federal e ainda ingessa normas gerais de segurança pública. É praticamente a União dizendo: governadores e prefeitos, sigam a minha cartilha ou fiquem de castigo que vocês não vão receber um centavo de verba pública. Exemplo prático: imagina que o estado de Mato Grosso, altamente rural, precisa de uma polícia especializada em crimes ambientais e agrários. A União, por outro lado, está mais preocupada com tráfego em rodovias federais e crimes cibernéticos. A divergência de prioridades é óbvia e quem sai perdendo? A população local. Os artigos 23, no inciso aqui 13, manda a todos os entes proverem os meios necessários para a segurança, mas não vão dar um centavo de dinheiro extra. É tipo aquele amigo que diz: vamos rachando a conta, mas não abre a carteira. Estados e municípios já estão apertados, sofrendo para pagar aposentadorias, investir em saúde, educação e segurança. Agora poderão ter que gastar ainda mais em segurança, subordinados ao plano da União. Diz o Leonardo que isso parece pegadinha. Numa situação em que o município precisa comprar equipamentos ou contratar efetivo, a resposta do prefeito pode ser: a verba extra não chegou, e a União fala: o problema é seu, a PEC manda você bancar. O artigo 24 inclui segurança pública como competência concorrente. Na teoria, concorrente significa que a União, estados e municípios podem legislar. Na prática, vai virar uma confusão. Por quê? Cada ente cria leis e regras e no final ninguém sabe qual prevalece. Juristas vão surtar, advogados vão se divertir e faturar muito. Enquanto isso, criminosos vão rir e vão ficar longe da cadeia, enquanto a burocracia estatal fica discutindo consigo mesma. Exemplo: um estado decide combater milícias com uma lei específica, mas a União cria regras diferentes para organizações criminosas. E no município tem um decreto municipal pretendendo unificar o policiamento comunitário. Quando que a polícia vai prender alguém? Qual lei que vai valer? Enfim. A cereja do bolo vem na reformulação do artigo 144. Opa! Tente imaginar o dia a dia dessa galera. Mas meu distintivo diz PRF, meu contra-cheque diz agora PVF. E se eu estiver na estrada, param os motoristas e perguntam: você é da Federal? Polícia Rodoviária Federal? Policial Viário? Policial Aquático? É ridículo. Precisaria de um plano consistente de transição gradual e garantia de que não vai virar bagunça. Não, Léo, não precisa de nada disso. O artigo 3º revoga o inciso 3º do artigo 144,
que é concernente à Polícia Rodoviária Federal e o parágrafo 3º, mas a própria PEC cria a tal Polícia Viária Federal. Parece que estão desmontando uma estrutura para inventar outra, sem prova de que a nova será melhor. Inclusive, até a data exata da transição pode gerar janela de vácuo legal. A PRF deixou de existir e a nova Polícia Viária Federal ainda não assumiu quem faz o patrulhamento hoje. Isso tudo sugere que a PEC não foi feita considerando o princípio básico de não se mexe em time que está, ou pelo menos tenta estar minimamente entrosado. Se o objetivo era melhorar, modernizar, poderia ter sido por lei complementar ou leis específicas, respeitando a autonomia local. Mas eles preferem a bomba atômica da emenda constitucional. Por que eles preferem a bomba atômica da emenda constitucional? É pelo controle. O controle sai da mão dos governos estaduais e vai para a mão do federal, lá em Brasília. Isso é controle, isso é centralização. E isso, eles pretendem colocar isso na nossa Constituição. Novamente, vocês acham que se a esquerda tivesse o mínimo de temor que a direita voltaria ao poder em 2027, eles estariam brigando por isso agora? Eu duvido. Imagina Bolsonaro mandando em tudo quanto é a polícia do país, ou Tarcísio com derrite lá. Gente. E aí o Leonardo continua. Quem ainda acredita na tese da República Federativa enxerga nessa PEC um veneno disfarçado de remédio. Sim, precisamos de integração, de informação, não de outras coisas. Precisamos de cooperação, mas não desse jeito, atropelando a autonomia dos estados e municípios, ignorando particularidades e fazendo da segurança pública um monólito centralizado. E aí ele fala de Montesquieu e tal, e ele chega. A PEC, na verdade, é uma PEC de destruição da República Federativa. E ele pergunta, além disso, há a questão das milícias, do crime organizado, do tráfico, cada qual com uma configuração diferente por região. Estados fronteiriços como Mato Grosso do Sul encaram contrabando e tráfico transnacional de maneira mais intensa que, por exemplo, um estado litorâneo do Nordeste, onde o turismo e a pesca têm outros desafios. Centralizar tudo mata a chance de cada um ter solução criativa. Quer um exemplo com humor? Imagine que cada estado seja um cozinheiro num grande festival gastronômico. A União, de repente, surge com uma receita única de feijoada e manda todo mundo seguir a risca. Sem pimenta, pouco sal e substituindo linguiça por tofu. Você acha que Bahia, Rio Grande do Sul e Amazonas iam aceitar esse padrão feijoada? Assim fica a segurança pública com essa PEC. Fica assim não, meu filho, fica muito pior. Os estados querem temperar a solução de acordo com a sua cozinha local e a PEC obriga a seguir a receita Brasilzão Central 1.0, sem variações, direto da ilha de Brasília. Se der errado, paciência. E se alguém quiser incluir ou excluir ingredientes, vai ter que pedir autorização para o chefão. Chato, né? Depois vão surgir problemas como a gente não concorda com a quantidade de recursos que veio do Fundo Nacional. Então o chefão dirá, sinto muito, o cardápio é esse. Adivinha quem acaba sofrendo? O cliente, ou melhor, o cidadão, que pagou caro por uma refeição ruim. E assim ele vai. Mas vocês lembram que eu disse a vocês que o mote de propaganda dessa PEC para aceitação e conquista de corações e mentes da população é o tal do aumento da pena de roubo e receptação de mercadoria roubada? Olha só quem é que concorda. General Hamilton Mourão. Aumento de pena para roubo, furto e receptação avança. Lewandowski, naquela cena que eu mostrei para vocês hoje, ainda há pouco, ele estava falando no Senado. E olha a cara do Mourão. Esse Mourão adora um regime sino-soviético. É uma mistura de China com União Soviética, a lá Stalin e a lá Xi. É isso que o Brasil vai se transformar. Então, se você pode, lembre, PL da anistia, pressione seu deputado e PEC da segurança pública. Esta bagaça não pode passar. E, de novo, vou encerrar com vocês dizendo que eu tenho a absoluta certeza que se o PT ou a esquerda tivesse o menor temor que Bolsonaro fosse voltar ao poder em 2027, ou Tarcísio com derrite, por exemplo, eles não estariam brigando por essa unificação de poder das polícias, que é a última fronteira para a gente virar um comunismo daqueles lascados mesmo lá em Stalin, no atual momento. O que vocês acham disso? Estou muito louca? Deixa aqui nos comentários para mim. Não esqueça, se você está precisando fazer uma grana extra, aqui na descrição e no comentário fixado, tem um link que vai oferecer a você 3 aulas totalmente gratuitas para você entender que pode fazer essa grana extra através da internet, a partir da sua casa, do seu computador, do seu notebook ou do seu celular. E pode fazer também essa grana em dólar, sem falar inglês e sem precisar sair do país. Veja que as maiores informações é o que eu faço. Ganho dinheiro na internet, me mantenho há mais de 10 anos e eu posso garantir a você que trabalhar pela internet é o futuro e hoje já existem diversas formas para você fazer isso. Link no comentário fixado na descrição. Por falar em comentário, eu ia agora com vocês. Nossa Senhor, 23 minutos de vídeo. Me ajudem no curtir, no compartilhar, para esse vídeo chegar ao maior número de pessoas possível. O que você achou dessa tal da PEC da segurança? Deixem nos comentários para mim que eu já estou aí me estapeando com vocês.